Muito boa tarde, ouvintes da Porteira RW. Um forte abraço a você que está nos acompanhando pelas redes sociais e ligado no programa Gênios do Esporte. Nós estamos aqui todos os sábados a partir do meio-dia e hoje estamos recebendo em nosso programa o nosso convidado é nada mais, nada menos do que um alto conhecedor de futebol. Ex-jogador e atualmente preparador físico e já conhecido em todos os lugares que passa. Pois bem, temos o prazer de trazer um rapaz que sempre foi apaixonado por esportes e, por que não, por futebol. Estamos falando de Vanderlei Andrade da Silva, hoje com 58 anos, ou simplesmente Vanderlei para os amigos. Vanderlei, antes de mais nada, queremos agradecer a você ter aceito o nosso convite. Agradecemos de coração. O Vanderlei que já tem passagem como jogador no Guarani de Campinas, entre outras equipes, e agora como preparador físico na equipe do Meninos de Ouro. Vanderlei, como você está? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Robertinho. Boa tarde a vocês, ouvintes. É um prazer estar aqui falando com vocês, né, e respondendo as perguntas de vocês. Para mim é um grande prazer. Vanderlei, fala para todos nós, o início de sua carreira, como tudo começou e com quantos anos? Eu comecei a minha carreira com 15 para 16 anos, né, numa equipe de São João da Boa Vista, chamada São Joanense, mas antes disso eu tive uma passagem pelo Palmeiras, onde eu fui fazer uma avaliação primeiro, antes de ir para a esportiva, né, onde eu não acabei ficando, e curioso que nessas idas e vindas eu tive um problema assim, que eu fui para São João para fazer uma avaliação no Palmeiras, e eu acabei ficando doente, acabei, né, vindo embora, porque nunca tinha saído de Crisólia, né? Foi a primeira vez. Quando a gente é garota, a gente fica com muita saudade de casa, né? E nisso tinha um time, né, da São Joanense, que vinha fazer um amistoso em Monte Sião, e me convidou para me dar uma carona até aqui em Crisólia, me deixava no trevo, né? E nessa carona eles conseguiram me convencer para me jogar em Monte Sião, né? Fazer um jogo amistoso em Monte Sião. Foi aonde que eu fiz esse jogo, e essa equipe da São Joanense está se preparando para entrar no Campeonato Paulista da 2ª Divisão, né? E eu fiz esse jogo, fui muito bem, e acabei agradando eles e acabei voltando para São João, né? Nessa equipe para fazer uma avaliação. E nisso eu acabei ficando por 3 anos, 4 anos lá, disputando o Campeonato Paulista. Como foi a sua saída de Crisólia para ser reconhecido por todos os lugares que você passa? Olha, vou ser sincero para vocês, não foi fácil, né? Não foi fácil porque quando você nunca sai de um lugar, você, né, para 15, 16 anos, você não conhece ninguém, é difícil. Eu cheguei em São João do Boa Vista, agora eu falei para vocês, eu não tive base, não tive fundamento, não tive hoje igual tem escolinha, nunca passei por escolinha, nunca passei por categoria de base, já fui direto profissional, para 15, 16 anos, assinei minha primeira carteira como profissional, mas só que eu via os jogadores que estavam chegando de fora, né, jogadores já consagrados, jogadores já, como se diz na gíria do futebol, macaco velho, né, então eu ia acompanhando eles, né, o que eles faziam eu ia fazendo, e isso eu fui aprendendo, né, aprendendo com o tempo. E para mim foi difícil, não foi fácil, né, porque eu treinava muito mesmo, treinava bastante, porque a 2ª Divisão exigia muito do seu preparo físico. Mas, graças a Deus, é o que eu queria para mim, acabou dando certo, né? Dali de São João eu comecei a despontar e ser bem visto para algumas equipes, aonde que eu dei seguimento na minha carreira. Vanderlei, você chegou a estudar? Olha, Robertinho, eu era meio imprevisível nisso, né? Porque eu dormia, almoçava, jantava, tomava café com a bola debaixo do braço. Então era difícil. Minha mãe, coitada da minha mãe, né? Sempre ela ficava brava comigo porque ela acordava cedo para mim ir estudar, e eu levantava, falava para ela que ia para a escola e ia com a bola debaixo do braço, quando eu estava no campo, né? Era difícil. Aí, porque o estudo hoje em dia, eu quero deixar bem claro que é muito importante, né? É muito importante, porque se você não der como um jogador profissional, mas pelo menos você tendo estudo, você pode fazer uma faculdade, você pode ser um preparador físico, você pode ser um treinador, você pode ser um fisioterapeuta, você pode estar no meio do futebol, né? E eu voltei a estudar depois que eu parei. Aí sim, aí eu vi que o estudo era importante. Aí eu me formei, fiz o estudo, eu me formei,
porque eu via que ali eu precisava de estudar. Naquele tempo que eu perdi lá atrás, e graças a Deus eu me recuperei aqui, né? Acho que eu falo que nunca é tarde, né? A gente sempre tem que procurar o melhor. E graças a Deus, hoje eu estou tranquilo e o estudo, igual eu falo mais uma vez, o estudo é muito importante. Como você chegou no Guarani? Isso foi na época de 80, né? Nos anos 80. Onde você jogou com grandes jogadores, entre eles João Paulo, Sérgio Neri, Paulo Sérgio, Gotardo e o craque Neto, que hoje é um apresentador de esportes na Band. Eu cheguei porque eles foram em São João da Boa Vista, né? Foi um jogo beneficente que eu tinha feito aqui em Jacutinga. Acho que o pessoal de Jacutinga todos lembram disso. E eles vieram aqui em Crisólia para levar o Evair para fazer esse jogo beneficente. E eu estava aqui na praça, aqui, sentado no banco, e eles me convidaram, né? Me convidaram para mim ir também, para mim participar desse jogo beneficente. Foi aonde que nós fizeram a seleção mineira contra a seleção paulista. E a seleção paulista já tinha nomes consagrados do futebol, né? Que era o Careca, que era o João Paulo, que era o Cássio, irmão de Júlio César, que era o Evair, né? E eu joguei para a seleção mineira, eu e o Oscar. Nós ganhamos de 1-0, e eu fiz o cruzamento, o Oscar fez de cabeça. E dali eu tive uma indicação do Careca, né, que estava no São Paulo. Só que o Careca, a intenção dele era mandar para o Guarani, porque ele falou que no São Paulo tinha muita gente, e ia ser muito difícil, né, eu estar lá para fazer uma avaliação. E nisso, eu fiz vários jogos depois disso, eu fiz vários jogos na esportiva, na São Joanense, voltei para São João, fiz vários jogos, e nisso tinha um olheiro, que era o seu Pupo Gimenez, né, o olheiro do Guarani foi lá, viu eu jogar, e realmente ele chegou em Campinas, conversou com os diretores, falou que realmente era aquilo que o Careca tinha falado, e demorou uma semana, eles foram até São João da Boa Vista, né, para entrar no Guarani. Mas nisso tinha o Vasco também, né, eram os dois, era o Vasco e o Guarani. Eu dei a preferência para o Guarani porque era um time de expressão aqui do estado de São Paulo que para mim ia ser muito bom. Como todo jovem, ele se espelha em algum jogador. E você, se espelhava em quem para jogar? Rapaz, eu espelhava, tem muitos jogadores bons, né? Eu espelhava muito nos jogadores que eram canhoto, né? A gente via muitos jogadores, né? Canhoto, muitos jogadores bons de bola, né? Tinha o Rivelino, são vários jogadores, né? Na minha época, assim, que a gente via, era o Rivelino, era o Dicá, né? O Dicá que jogava na Ponte Preta. Então, eu inspirava naquele jogador que, assim, que você entra dentro de campo, você vê que realmente ele é diferenciado, né? É jogador que você vê que é bom jogador. Mas acho que todos os jogadores da minha época eram jogadores bons, cara. Não tinha, falar para você, Guarani, Ponte Preta, São Paulo, Corinthians, era todos times bons. Não tinha falar esse não tem jogador bom, esse não tem... Era tudo jogadores que era diferenciado, de primeira qualidade. Infelizmente, numa certa época da sua vida, um acidente de carro, durante uma pré-temporada, praticamente interrompeu seu sonho. Conta pra gente. Foi no Campeonato Paulista, o último jogo nosso foi contra o Corinthians, né, no Brinco de Ouro, e nós teríamos uma semana de folga. E essa semana de folga nós viemos para Crisólia, né? O Evair me convidou para a gente vir, né? Nós viemos para Crisólia e depois, durante essa semana, nós voltaríamos na segunda, já que o Campeonato Brasileiro começava no domingo, né? O primeiro jogo do Guarani de Campinas era contra o Cruzeiro. E, infelizmente, na volta para Campinas, teve esse acidente, né, que me prejudicou bastante, né, interrompeu a minha carreira, igual você falou, e a carreira assim, foi interrompida porque eu já tinha planos, já tinha um contrato, né, eu não ia ficar no Guarani, já tinha praticamente um contrato com o Corinthians, onde o Corinthians, sabendo do meu acidente, ele desfez o contrato, mas para mim foi muito triste em termos de dar sequência na minha carreira, né? Mas graças a Deus eu estou tranquilo. Depois disso eu voltei para Campinas, onde, né, fiquei um mês no hospital. Depois do hospital eu fui direto para a recuperação, né, na fisioterapia do Guarani, onde fui muito bem assessorado,
né? E graças a Deus me recuperei, os médicos me davam para mim 1 ano para me recuperar, eu recuperei em 6 meses já estava de volta, e no ano que eu ia renovar meu contrato, infelizmente não deu certo. Por que não deu certo? Porque a maioria dos times que realmente queriam me contratar, eles ficavam com medo de me contratar e depois eu dar problema, né? Eu não dar sequência. Então eu acabei não ficando no Guarani e acabei voltando para Crisólia, onde eu recebi várias propostas para mim jogar em outros times e acabei daí dando sequência, porque muitos perguntam para mim, né, Vanderlei, mas depois do acidente você continuou jogando? Eu falei, continuei e joguei bastante, viu? Joguei bastante até aonde que eu falei assim, agora eu vou parar, eu vou continuar, vou ficar com a minha família, chegar num lugar só, né? Para mim foi isso aí, me atrapalhou bastante, eu tenho... Falar para você que eu não tenho remorso. Tenho sim, né? Porque infelizmente eu queria dar sequência na minha carreira, porque eu sabia que eu tinha possibilidade, sabia que eu tinha chance de jogar em outros times, chegar até a seleção brasileira, porque quando eu estava no Guarani no meio do Campeonato Paulista, eu já estava sendo cogitado para mim jogar na seleção brasileira, né? A turma já estava falando isso, principalmente os torcedores, né? Mas infelizmente isso aí é a vida, né? Então eu estou aqui, graças a Deus, né? E podendo, principalmente, dando essa entrevista para vocês, que para mim vai ser muito bom. Infelizmente, esse acidente, onde foi sua fratura? Minha fratura foi uma fratura muito complicada, né? Foi uma fratura exposta no fêmur, né? Onde, na época que eu sofri acidente, não tinha, né? Igual tem hoje, né? Como é que a gente fala mesmo? A medicina avançada, né? E hoje a medicina está super avançada. Na minha época não tinha, então eu tive que tirar muitos pedaços de osso, assim, principalmente da minha cintura, aqui do osso para fazer um enxerto da minha perna, né? E foi complicado, né? Foi complicado porque eu tive uma semana, né? Até a minha esposa estava comigo, tive uma semana que praticamente assim... É uma semana difícil, porque os médicos, eu estava com uma infecção muito grande na perna, os médicos me davam 1 semana para me recuperar. Se eu não recuperasse em 1 semana, eles iam me cortar minha perna, né? Então, eu rezava muito, eu com a minha esposa, rezava muito, tomava bastante líquido, né? Toda noite a gente rezava para que isso não acontecesse, que Deus me ajudava. Então é igual a gente fala, né? Foi uma lição de vida. Acho que foi um milagre de Deus, porque chegando na última semana, eles fizeram o teste comigo, tudo lá, e eu estava bem, minha perna, mesma coisa que nada, você entendeu? Minha perna estava super bem. Então é igual a gente, né? Deus nessa hora, acho que me ajudou, pôs a mão ali. E não era a minha hora mesmo, porque acho que ele falou assim, acho que eu tinha muita coisa ainda pela frente para mostrar, né? Então não tinha chegado a minha hora. Mas é o que a gente fala, né? A gente agradece sempre a Deus, porque não foi fácil, foi difícil, né? Só quem esteve lá para ver, né? Igual a minha esposa. Então, para mim... Né, mas eu nunca tive a esperança, nunca tive assim, falando assim, não vou desistir, nunca tive. Falei, eu vou voltar a jogar de novo, né, porque futebol para mim é a minha paixão e isso aqui não vai deixar me abater, não. Vanderlei, o que eu posso dizer é que Deus sabe o que faz, Deus cuida da gente. Mas vamos falar um pouco de alegria. Logo após esse acidente, você recuperou, a sua recuperação. Para quais times você foi? Aí eu recuperei, né? Igual eu falei para você, recuperei em 6 meses, me dava 1 ano, para mim recuperei em 6 meses. Na hora que eu fui renovar o contrato, o presidente era o Bettuzini, tinha mudado de presidente, né? Porque o atual era o senhor Leonel, e o senhor Leonel tinha falado para mim que eu renovaria o contrato para mim ficar no Guarani, né? E como ele perdeu a eleição, ele saiu, entrou o Bettuzini estava renovando, e ele... Quando ele me chamou na salinha, ele quis ficar com o meu passe, mas ele não quis pagar nada, né? Então eu entrei em acordo com ele, resolvi sair. Depois que eu saí, eu vim para Crisólia, não demorou 1 semana, e eu recebi uma ligação do Grêmio Mauaense, né? Grêmio para disputar o Campeonato Paulista do Grêmio Mauaense, para Mauá. Fui para Mauá em 88, depois do Grêmio Mauaense,
eu recebi uma proposta do América de Minas, fui para o América de Minas. Depois, em 90, do América de Minas, eu estava no América, eu estava com o alemão, um volante, um volante que jogava no Rio Branco, estava emprestado para o América. O treinador do Rio Branco de Andradas era o Palinha, aquele atacante que foi do Corinthians. Ele ligou aqui para minha mãe, né, para onde que eu estava, ele foi buscar o alemão, e eu estava no América, lá do alemão, lá do América de Minas. Eles fizeram uma proposta para mim, né, e eu vim para o Rio Branco de Andradas. Do Rio Branco de Andradas eu disputei o Campeonato Mineiro, nós classificamos para o módulo amarelo do brasileiro, mas só que eu não fiquei, eu saí. Em 91 eu vim para o Guaçuano, em 92 eu vim para o Rádio de Mococa, né? Em 93 eu fui para o União de Mogi das Cruzes, onde joguei o Campeonato Paulista junto com o pai do Neymar. O pai do Neymar também era jogador, disputei o Campeonato Paulista com ele. Em 94 eu fui para Votuporanguense. Em 95 eu fui para o Esporte Clube Rio Verde de Goiás, onde fui campeão da Copa Iris Rezende. Lá. Em 96, eu fui campeão eu subi para a primeira divisão com o Esporte Clube Rio Preto, e fiquei 2 anos, fiquei em 97 e 98 em Tupã. Em 99, eu recebi uma proposta aqui, que o prefeito era José Américo, né, o Baratão aqui de Ouro Fino, para que eu tomasse conta das escolinhas aqui de futebol, né, tanto de Ouro Fino como aqui de Crisólia, seria o treinador. E eu aceitei a proposta, porque eu sabia que estava na hora de eu dar uma parada, porque eu viajava muito, né? Eu, minha esposa e meus filhos, cada ano a gente estava num lugar, então era difícil, não era fácil, e a minha idade também já estava chegando, né? E eu resolvi parar. E continuar assim no meio do futebol, já nas escolinhas, né? Tanto é que eu tive aqui em Ouro Fino, né? Na prefeitura, né? Comandando as escolinhas. O América. Depois eu tive uma pessoa que me ajudou, né, que quando eu, assim, na minha experiência, assim, que eu fui para o Oscar, ali no Brasília, que foi o Alain. O Alain estava no Brasília, ele via eu dar treino aqui na prefeitura, aqui no estádio. Então ele sempre comentava que um dia ele ia levar eu para o Brasília. E eu saí, né, quando eu saí da prefeitura, quando foi num sábado de manhã, ele veio aqui em casa e falou se eu interessaria, né, de ir para o Brasília. E eu peguei, conversei com ele, né? Falei que interessaria, sim, né? Que para mim ir para o Brasília. E passou, né? Passou um tempo. Aí eu tive uma oportunidade também nas escolinhas de Jacutinga, né? Escolinha de Jacutinga, onde eram os Canarinhos de Ouro. E onde que Jacutinga ia montar a equipe para a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Então eles contrataram o preparador físico, que era o Ruizinho, e o Sérgio Guedes, né, contrataram, e eu estava na escolinha Canarinho de Ouro. Aí precisava de mais um para compor a diretoria, para compor a comissão técnica. Aí o Sérgio Guedes falou que queria eu como auxiliar dele. Aí eu conversando com o pessoal lá da prefeitura, o prefeito falou, não tem problema nenhum, né? Aí eu fui ser auxiliar dele, disputamos em 2004 o Campeonato Mineiro, e em 2005 o Ruizinho foi para Santa Rita do Sapucaí. Não, em 2005 o Sérgio Guedes foi para Ponte Preta contratou ele foi para Ponte Preta e tinha uma pessoa para ficar como treinador de Jacutinga, né, do Campeonato Mineiro. Eu fui o treinador da segunda divisão do Campeonato Mineiro. Em 2006 eu fui para Santa Ritense, onde o Ruizinho era o preparador físico. Nós fomos para lá disputar o Campeonato Mineiro para Santa Ritense. Em 2010, 2011, 2012, 2013 foi quando eu fui com o Alain em 2010. O Alain me levou para o Brasília. Né, chegou aqui, me levou com o Oscar, queria falar comigo, o Oscar queria que eu ficasse lá, que eu trabalhasse lá. Em 2010, o Alain veio aqui, eu fiquei em 2010, 2011, 2012, 2013, no Brasília, né, em Águas Lindóia, que era o Oscar, né, com as categorias sub-17, disputando o Campeonato Paulista. E nisso aí teve o seu Toninho. O seu Toninho era um cara que gerenciava, que ele pegou o clube lá, o Brasília, para tocar, né? Para tocar. Então, eu fiquei lá trabalhando com ele, eu, Rodrigo Maranho, tudo. Ficamos trabalhando com ele, nós ficamos mais 3 anos trabalhando com ele. Nesses 3 anos, nós fomos, em 2011, nós fomos disputar um torneio lá nos Estados Unidos, né? No Dallas Cup, disputamos o Dallas Cup. Chegamos na semifinal, nós só não fomos para a final porque nós perdemos de 1-0 para o time da Califórnia. E foi em 2012, nós fomos para um torneio internacional em Roma, na Itália, onde dali nós fomos para a Suíça. E em 2014, 2014 foi um ano muito bom para mim. Por quê?
porque a seleção brasileira, a CBF, estava no Oscar, estava fazendo eles iam fazer um tipo assim, igual você faz você é treinador, vai fazer um estágio, né, como treinador lá em São Paulo. E eles estavam lá, no Oscar. Então eles estavam lá treinando, o Sub-17 estava treinando. Então eles tinham lá para fazer esses jogos, Sub-17, né? E eles iam fazer um curso da CBF lá, Encontro de Unificação de Preparação Física das categorias de base. Só que era só para os times grandes, entendeu? Só para os times grandes. Estava o Corinthians, lá o São Paulo, está tudo lá. O Santos, está tudo lá, tudo da base, todos os treinadores da base. E eu estava lá no campo, eu fui lá ver eles treinar, entendeu? Eu estava no campo. Aí uma bola caiu perto de mim, assim, eu fui lá pegar a bola e entreguei para ele. Aí ele, conversando comigo, ele pegou e falou assim para mim, o que você faz aqui? Eu falei, sou treinador do Sub-17. Aí ele pegou e falou assim para mim, falou assim, não pode, mas eu vou te convidar, você fazer esse curso com a gente. Eu falei, nossa, para mim foi excelente, né? Depois você vai receber o diploma, tudo, tal. Aí eu fui lá, conversei com os caras falaram, não, mas ele pode fazer, que esse curso é só para os times grandes. Eu falei, não sei como eu te convidar você. Aí ele falou assim, você vai ser meu convidado. Aí o curso começou às 7 horas da manhã e foi terminar às 6 horas da tarde. Teve a prática, né? Teve a teoria, teve na prática, tudo, entendeu? Fiquei lá o dia inteiro. E eu fiz esse curso, recebi o diploma, tudo. Então, para mim foi muito bom. E esse coordenador, preparador físico, Eliote Paz Alves Júnior, ele teve no exterior. Ele foi treinador do goleiro no Noia, que é o Noia. Ele foi treinador do Noia, o goleiro, entendeu? E o coordenador técnico era Alexandre Tadeu Galo, que era o Galo, entendeu? Da CBF. Então eu fiz esse curso, tenho o diploma aqui em casa e para mim foi muito bom. Foi coisas assim que meu currículo para mim foi excelente. Bom, depois desse currículo extenso, só posso dar os parabéns ao Vanderlei e aos ouvintes do programa Gênios do Esporte. Estamos falando com o Vanderlei Andrade da Silva. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a um minutinho estamos de volta. Já estamos de volta aqui com o programa Gênios do Esporte, batendo um papo aqui com o nosso amigo Vanderlei Andrade da Silva. Vanderlei, há anos atrás, não me lembro a data certa, teve uma grande final em Ouro Fino entre América de Crisólia e Sport de Crisólia. O que você tem a falar sobre essa grande final? Olha, essa final foi uma final tumultuada aqui, somente em Crisólia, né? A rivalidade era muito grande, mas todos tinham respeito, né? A rivalidade era só na hora que estava jogando ali, mas aqui em Crisólia o respeito com todo mundo aqui era mútuo, né? Foi um jogo importante, assim, para ambas as equipes, né? Por quê? Porque como Crisólia é um lugar pequeno, com 2 equipes, né? A rivalidade grande ficou para a final, então você já saberia como seria a semana aqui em Crisólia, né? Foi uma semana tumultuada, uma semana que um conversava com o outro, tirava o sarro do outro, né? Porque já vê, tudo ali, tudo companheiro, né? Mas quando entra em campo, as coisas modificam, fica diferente. Mas foi uma final importante, onde que dentro de campo a rivalidade era grande, não saiu briga, nada. Foi um jogo muito bom, onde o Sport acabou sendo campeão. Mas é que eu falo para você, eram 2 equipes muito boas, né? A gente fica triste porque a gente falando dessas 2 equipes, hoje em dia, as duas, hoje não tem mais América, né? Não tem mais Sport. Por quê? Porque as pessoas que faziam parte, as pessoas que gostavam, que se dedicavam ao futebol, né? Essas pessoas hoje não tem mais, né? Que faleceram, que é o seu Ciro, né? Que era o amante do futebol, amante do América, né? Ele que levava o América para tudo quanto é lugar, né? Incentivava todo mundo. E o Riva, né? Que hoje trabalha na prefeitura também, infelizmente o Sport não tem mais, então a gente fica triste, né, para um lugar que teve 2 times, chegou até ter 3 times, hoje não tem nenhum, né. É igual eu falo, né, em Ouro Fino também, o futebol está deixando muito de desejar, porque as pessoas que comandavam ali, que a gente fala assim, que gostavam mesmo do futebol, infelizmente acho que está deixando para trás, e isso não pode acontecer, né, não pode acontecer porque tem garotos aí que é o sonho deles, né, ser um jogador profissional, então tem que dar continuidade, né.
A pessoa que se inspirava em Ouro Fino, gostava muito, era o Flávio, né, que corria atrás, tudo. Gostava muito, adorava, uma pessoa que a gente tinha um respeito muito grande, né? E hoje em dia a gente fica muito triste, né, de ver que o futebol realmente não está sendo aquele futebol que a gente costumava ver, né? E a gente espera que o decorrer agora, que o ano que vem, com essa eleição, o ano que vem, esses comandantes que estão no esporte, que eles ajudem, né? Que eles levantem o esporte, que eles procuram dar um olhar mais assim, diferente para o esporte, né? Porque, infelizmente, se não acontecer isso, infelizmente vai acabar, né? E a gente não quer que isso aconteça. Vanderlei, eu lembro muito bem disso, a época que eu jogava Botafogo, quando era Botafogo e América, Botafogo, Sport, Crisólia, que o pessoal de Crisólia ia todo para o estádio, o pessoal jogava com amor pela camisa. Hoje em dia a gente não vê muito isso, mas infelizmente só resta saudade. Vamos continuando por aqui, Vanderlei. Agora nós vamos bater um papo reto, eu falo uma palavra, você responde o que vem à cabeça, o que vier no coração, e vamos começando então. Família. Essa é uma palavra pesada, né? Família família é tudo, né? Família é tudo. Família é o alicerce, né, que você tem em casa. Quando você tem uma família, a responsabilidade é maior, você tem que ter o respeito. Então, é o que eu digo para você, família é tudo na vida, né? Amigos. Amigos, acho que, eu vou ser sincero com você, eu nunca tive inimigos, assim, a maioria... Eu tenho amigos, a gente tem que ser o que a gente é, a gente nunca pode ser diferente, né? Somos todos iguais, então a gente tem que respeitar. E a amizade, graças a Deus, tenho bastantes amigos e isso aí é o que deixa a gente feliz. Um jogo que te marcou? Um jogo que me marcou foi Palmeiras e Guarani no Brinco de Ouro, né? Palmeiras e Guarani, onde nós ganhamos do Palmeiras de 2-0 e eu fui escolhido o melhor em campo, né? Naquela época eles falavam negócio de motorrádio, né? Eu ganhei 2 alto-falantes, foi 2, né, Marisa? Ganhei 2 alto-falantes, né? Aí até o cara da rádio brincou, falou assim, vai jogando, hoje eu te dou os alto-falantes, amanhã eu te dou o rádio, depois eu te dou o volante, as rodas, você monta teu carro. Eu falei, beleza. Então esse jogo foi o que me marcou. Evair. O Evair foi um grande jogador, né? Teve uma passagem muito boa pelos times que jogou, né? Principalmente o Palmeiras, o Atalanta. Então, é um jogador que nasceu aqui em Crisólia também. Nós jogávamos sempre juntos quando era garotos nos times aqui, né? Das categorias menores, assim. Que hoje fala categoria de base, né? Disputava os campeonatinhos nossos aqui, os campeonatinhos da roça. E foi um jogador também que teve essa oportunidade, agarrou e... Hoje está aí, né? Hoje está aí, está vivendo a vida dele também com a sua família aqui em Ouro Fino. E é que a gente fala, né? O futebol ele é curto, né? O futebol passa, né? Então a gente tem saudade. Então é isso aí. Eu vou te colocar numa sinuca de bico. Você é Sport, Crisólia ou América? Olha, agora você colocou na sinuca boa. Eu sou os dois. Por que os dois? Porque dos dois lados a gente tem amigos, né? Cada ano eu jogava para um e outro ano eu jogava para o outro. O que aconteceu? Teve uma época que você jogava para um, outro achava ruim. Você jogava para o outro achava ruim, né? O que eu fiz? Por que eu fui jogar para o Botafogo de Ouro Fino? Né? Por causa disso, né? Então não deixava nenhum dos dois descontente. O Fábio me convidou, eu fui jogar para o Fábio. Mas eu sou os dois aqui em Crisólia, eu era os dois. Entendeu? Tinha muita amizade, tem muita amizade com todo mundo, apesar desse ficar bravo comigo, mas né, não tem problema nenhum. Um time que te marcou? Rapaz, um time que me marcou foi a Esportiva, né, São João da Boa Vista, que é onde que eu comecei, né? Por que me marcou? Porque foi de lá que eu dei sequência para minha carreira. Por quê? Porque lá muitos me ajudavam, né? Igual eu falei para você, eu não tive base, eu não tive fundamento, né? Eu aprendi tudo lá. Então eu fui um menino de 15, 16 anos que já assinou o primeiro contrato como profissional, né? Para mim foi difícil. Você vê, eu nunca joguei, não tinha jogado em lugar nenhum, vendo o pessoal de time grande chegando, e eu ali, falei, puxa vida, eu não joguei em time nenhum, tem nego que jogou na Caldense, jogou pro Mineiro, pro Paulista, né? Mas foi uma equipe que marcou na Esportiva São Joanense, porque fiz grandes amigos, até hoje eu tenho os amigos, né? Tenho um compadre meu também, que jogou comigo na São Joanense, então eu tenho um carinho muito grande.
E o nosso grande mestre, seu Ciro? Para falar desse homem, para falar dele tem que ter respeito. Tem que abrir o coração, tem que ter respeito, porque é uma pessoa que eu e minha família, tinha o maior respeito por ele, admirávamos como pessoa que era, sempre nos ajudava, respeitava, e quando eu vinha para cá, ele sempre vinha em casa para mim jogar para ele. Eu nunca fiz desfeita, sempre procurei jogar, né, porque eu sabia que era uma pessoa que era do coração, era uma pessoa do bem, e hoje a gente guarda muita lembrança dele, e a gente tem muita saudade, né? Mas infelizmente a vida da gente é essa aí, né? A saudade, a lembrança fica, e é só o que eu tenho a dizer, que foi um grande homem, né? Uma pessoa que eu levo ele comigo no meu coração. Treinador Zé Duarte. Esse era uma pessoa também que era muito boa. Nossa, mãe do céu, não tem o que falar. A gente entrava em campo, a gente jogava para ele, né? Porque a gente sabia que era uma pessoa sensacional, que era uma pessoa que nos apoiava. E igual eu falei para você, né? Essas pessoas a gente nunca esquece, a gente sempre está guardado no coração, as lembranças que a gente não se apaga, né? Marcão de Crisólia. O Marcão é uma figurinha importante. O Marcão, quando eu comecei a minha carreira, ele me deu forças pra caramba, me ajudou para que eu pudesse seguir na minha carreira. E eu tenho um carinho muito grande por ele também, né? Não só por ele, mas pela família dele, né? Então a gente sempre está conversando aqui em Crisólia e do tempo que passou, como era, né? Que esses campeonatos que a gente ia disputar, jogar para o pai dele. Mas essas pessoas, igual eu falei para você, não tem dinheiro que pague, né? Está no coração da gente, né? Então o Marcão é uma grande pessoa, um grande ser humano, e eu tenho uma consideração muito grande por ele. E fala um pouco, seu bairro Crisólia. Meu bairro Crisólia é um bairro abençoado, né? Bairro abençoado por Deus. Tanto é que quando eu parei de jogar, eu vim morar aqui, eu nasci aqui, né? Fui criado aqui e estou morando aqui. Eu gosto muito, para mim é um bairro muito bom, onde tem muitos amigos, né? Um povo excelente, um pessoal excelente aqui. Então não tenho o que falar não, estou muito contente de estar aqui hoje, morando com a minha família, residindo aqui, e espero terminar a minha vida aqui, né? Meninos de Ouro. Falar dos Meninos de Ouro é uma satisfação muito grande para mim. Por quê? Porque é uma escolinha com responsabilidade imensa. Tem comandantes ali, como o Martinho, o Paulinho, que o Martinho, você sabe, sempre gostou do futebol. Então é essas pessoas, né, que sempre eleva o futebol e sempre que dá a graça ao futebol. Como assim? Uma escolinha respeitada. Porque quando eu fui convidado para trabalhar, eu não pensei duas vezes. Por quê? Uma escolinha, além de ser particular, dela ser uma escolinha particular, ela é uma escolinha organizadíssima, né? Que disputa campeonato, disputa mundialito, dá oportunidade para os jogadores fazer avaliação nos clubes, sempre está ajudando, sempre está respeitando. Então, é igual eu falei para vocês, Ouro Fino tem escolinha da prefeitura, né? Ouro Fino podia, não sei quem vai ser o prefeito, não sei quem vai ser o ano que vem, mas podia fazer assim, não teria que cobrar dos alunos. O Paulinho tem escolinha, o Martinho, escolinha Minas de Ouro, é uma escolinha particular, mas poderia passar ser uma escolinha que não poderia cobrar. Por quê? Porque em vez de você contratar, né, o pessoal para trabalhar como monitores, já tem, Paulinho e Martim já tem. Então contrata essas pessoas, paga um salário para essas pessoas. Por quê? Porque os garotos que estão pagando a escolinha não pagavam mais. Você entendeu? Os garotos não precisavam pagar, porque eles têm um salário dele, porque é escolinha particular, porque eles dependem, né, do salário, depende de pagar isso, pagar aquilo. Então é complicado. Então, você fazendo isso, eles dariam o quê? Treino no Gargatá, montaria as equipes de escolinha excelente, muito boa, e dava treino no Gargatá, dava treino no estádio, e no sábado juntava todo mundo. Quando tivesse campeonato, né, o time ia ser um time excelente. Então não precisaria, então, em vez de contratar, né, a pessoa para tomar conta do esporte, já tem as pessoas ideal para fazer isso, pessoas que gostam, né? Porque a gente fala, cada um no seu lugar, né?
Cada um no seu lugar, as pessoas que gostam. Então, para você, hoje, futebol, você tem que gostar. Não adianta você entrar só por querer. Você tem que gostar. Eu tive essa oportunidade, tenho essa oportunidade, inclusive eu começo terça-feira a trabalhar com eles de novo, na escolinha. Para mim foi uma experiência muito boa, porque eu disputei mundialito, disputei uns campeonatos aí, onde que a escolinha é campeão realmente, a escolinha é uma escolinha, olha, é uma das melhores que eu já vi. Tem escolinha de time grande aí que não tem essa escolinha que eles têm, e eles fazem tudo por eles correm atrás, eles se dedicam. Então, o que eu tenho que falar do Menino de Ouro? O que eu tenho que falar é que a escolinha é excelente, muito boa. Nossa, eu fiquei impressionado, porque dá suporte para você trabalhar, e a gente sabe que é difícil, não é fácil manter uma escolinha particular, porque você tem gastos. As mães ajudam, todo mundo ajuda, então você vê que ali todo mundo quer, né? Então é que eu falo, agora eu vou sair do assunto. Prefeitura de Ouro Fino, tem escolinha? Tem escolinha, mas para você ter escolinha, você tem que dar o suporte. Não adianta nada você pôr um diretor de esporte lá, ele ter todo o planejamento dele, para ele fazer o que ele quer, e a hora que chegar lá em cima, ele não te dá o respaldo. Não adianta nada, você pode pedir isso, pode pedir aquilo, ele não dá. Então, tem que pôr as pessoas que gostam, mas as pessoas nos seus devidos lugares. E o motivo, já vou adiantar você, de eu sair da prefeitura, foi isso aí, ó, certo? Eu poderia falar assim, eu estou recebendo, eu vou ficar, né, vou ficar lá, estou recebendo mesmo, então todo mês eu recebo, mas não, isso aí não é da minha índole, né? Então eu resolvi sair porque colocaram o diretor, que infelizmente não é do ramo, que não gosta de futebol, que é de outra área, né, que se preocupa em fazer recreação. Ele não entende que o sonho do moleque é treinar, né? O sonho do garoto é ser um jogador profissional. Igual eu falei, se ele não der como profissional, ele pode ser um preparador físico, pode ser um fisioterapeuta, mas dentro da bola, né? Então tem que mudar a mentalidade dessas pessoas, para as pessoas que gostam do futebol, para dirigir, tem pessoas que querem, que têm vontade. Então, eu acho que um ponto nisso aí é porque o futebol está acabando, né? Porque falta de apoio, principalmente um candidato. Para você ser um coordenador de esporte, você tem que ter o calendário, né? Você tem que ter o calendário e você tem que ter responsabilidade. Com o calendário, igual em Confidentes faz. Fevereiro, campeonato de base. Em março, amador, campeonato amador. E tal, os veteranos. E tal, o vôlei. Futebol de salão. Então você tem que ter um calendário, porque você já vai programando os campeonatos que você tem, você já está ali, já programa. Agora, não adianta nada chegar hoje e falar assim, amanhã nós vamos fazer um torneio. Fala para os times aí. Não tem condições, não tem jeito. Então é isso aí. A gente tem que brigar, não sei quem que vai ser o prefeito ano que vem, mas a pessoa que entrar, eu queria que olhasse um pouquinho mais, né? O futebol ali de Ouro Fino, o futebol dos bairros aqui, né? Para que dê oportunidade para os garotos, que dê o respaldo, que monte escolinha séria, porque a gente vê hoje, assim, meio complicado, né? A gente vê os garotos, tem garoto que está perdendo aí, a gente vê muitos moleques na rua aí, né? Sem ter nada o que fazer, a cabeça vazia, né? Então, pelo menos está treinando ali, que está ocupando a cabeça do garoto, e o garoto tem uma oportunidade, né? Certo? Deus. Isso aí é tudo, né? Sem ele, nós não somos nada, né? Ele que nos ajuda, ele que nos orienta, que nos dá força, exatamente, que nos dá força para que a gente possa prosseguir em frente, né? Então, ele é primeiro lugar, né? Porque nós não somos perfeitos, né? Nós somos imperfeitos. Então, o que a gente precisa, mas não é só a gente procurar Deus na hora que precisa, né? A gente sempre tem que estar orando, sempre tem que estar pedindo a Ele para que nos dê principalmente saúde, né? E ajudando, nos dando força para que a gente possa dar continuidade na carreira da gente, né? Então, Ele está acima de tudo e é como se diz, né? Sem Deus nós não somos nada, né? Vanderlei, não sei se você é muito de redes sociais, mas como que as pessoas possam te acompanhar? Eu sou meio antigão, esse negócio de Facebook, assim, né? Mas eu tenho meu celular, se as pessoas quiserem me comunicar comigo, tenho um celular, quiser conversar comigo, não tem problema nenhum. Eu sou uma pessoa fechada, assim, mas eu sou uma pessoa aberta também.
Estou aqui, que alguém me precisar de mim, qualquer coisa, estou aqui em casa, certo? Eu não sou assim de ficar andando para rua, essas coisas, assim. Finalmente eu sou um cara caseiro, né? Precisando de mim aqui, estou à disposição, pode ser a hora que for. Agora nós gostaríamos que você montasse a sua seleção. Pode ser jogador mais antigo, jogador, a seleção principal, é o que vier à sua cabeça. Monte a sua seleção. Eu vou montar a minha seleção com jogadores que eu joguei e jogadores que não tiveram oportunidade, né, de ter oportunidade para ser um profissional. Mas se tivesse, hoje, na minha época, realmente seria profissional, né? Seria um grande jogador, seria profissional. Eu vou pôr aqui no gol, né? Que eu vou dar uma moral para ele, que é meu filho, que é o Thiago, joga no gol, né? Vou pôr no gol, vou dar uma moralzinha para ele. Lateral direito, você já sabe que eu joguei com ele no fim da seleção, que é o Quezinho. Né, na minha época, se desse oportunidade, seria um grande lateral. Uma pessoa que eu joguei quando chegou da seleção brasileira, eu estava no Guarani, que foi o Júlio César, que é uma pessoa excelente, entendeu? Um ser humano excelente. E uma pessoa que jogou na seleção brasileira também, quando estava no Guarani, era o zagueiro, que era o Ricardo Rocha, uma pessoa excepcional. Um volante, que se tivesse oportunidade, 2 volantes, né? Tivesse oportunidade também, hoje seria era para ser um grande profissional, que é o Sandrinho, né? Um volante, não tem o que falar, né? Que eu joguei, eu sei o que eu estou falando, porque muitos times, eu não esqueço até hoje, nós fizemos um jogo amistoso contra o Mogi Mirim, e o Sandrinho estava jogando. Aí terminou o jogo, os caras vieram perguntar para mim a idade dele. Eu falei a idade dele, os caras falaram, louco, mas porque o cara falou, se ele tivesse essa idade, nós já levaria ele daqui já, entendeu? Então é uma pessoa que, um excelente jogador, ele não teve oportunidade. Se tivesse, hoje seria um grande profissional, e eu tenho uma admiração muito grande por ele. O Alain, que eu joguei, o Bolinho, o Alain também, que era muito jogador. Não é porque está na minha presença não aqui, mas o Robertinho, que fazia o volante junto com o Sandrinho, que também, se tivesse a oportunidade, seria um grande profissional. Uma pessoa que jogou comigo, desde moleque, né? Que mora aqui em Crisólia, que é conterrâneo, é o Evair, que todos vocês conhecem, né? Centroavante. Eu pus na meia esquerda, mas tem muitos jogadores melhores do que eu, né? Mas eu preferi pôr os daqui, né? E o João Paulo, ponto esquerda, que jogou no Guarani também, que foi uma pessoa que uma pessoa excelente, e uma pessoa que decidia jogos com a maior facilidade, né? Que a gente vê jogar assim, né? Mas eu fiz essa seleção assim que vem na minha cabeça, mas tem muitos jogadores excelentes, né? Que eu poderia citar aqui que não ia caber aqui no papel aqui, entendeu? Mas essa é a minha seleção. Bom, agradecer você por ter colocado aí, se a gente ficar falando um do outro, não ficar rasgando elogio aqui até amanhã, mas acho que em todas as seleções você também caberia. E agora, o seu técnico. O meu técnico, pela uma pessoa que jogou comigo no Guarani de Campinas, que eu tive a oportunidade de conhecer, naquela época já era uma pessoa muito estudiosa, é que a gente fica contente quando a gente vê assim, uma pessoa chegando a seleção brasileira. O meu técnico é o Tite, né? Que eu tive a oportunidade de jogar comigo no Guarani. E, infelizmente, ele não teve a carreira dele também, assim, que foi muito longa, porque ele teve muitos problemas também, né? De contusões. Mas hoje você vê que a gente fica muito contente de ver ele dirigindo a seleção brasileira, né? Para encerrar, a gente sabe que você é um batalhador, uma pessoa humilde, mas quem é Vanderlei? Olha, eu vou falar para você. Vanderlei é uma pessoa braba, é uma pessoa que gosta das coisas certas, eu não admito coisa errada, né? Por isso que quando eu saio, eu arrumo emprego, eu gosto das coisas certinho. Quando você vê eu saindo do emprego, porque alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa não está certa. Eu sou uma pessoa assim, correta, tranquila, gosto de ficar com a minha família, não tenho inimigos nenhum, né? Graças a Deus tenho bastantes amigos e eu gosto, até hoje na minha idade, eu gosto de treinar, gosto de fazer minhas atividades, eu não paro e sempre eu estou conversando com os garotos da Escolinha Menina de Ouro. O estudo é muito importante, né? Importantíssimo o estudo. Então, não deixe de estudar, dá para você conciliar os dois, o estudo e o futebol. E eu sou um Vanderlei que estou aí aberto para conversa, para todos. Quem quiser vir conversar comigo, estou à disposição. Sou um cara fechado, mas né, não é por isso que eu não sou um cara amigo, né? Tenho muita consideração
pelo Luiz Carlos, que está aqui presente, né? Que veio conversar comigo para fazer essa entrevista. Queria agradecer a ele por tudo. Ele também foi jogador, sabe como é que é, né, Luiz Carlos? A gente tem uma admiração muito grande. Admiro muito o pessoal de Ouro Fino, né? Tem que falar de Ouro Fino, porque tenho muitos amigos, né? Tenho muitos amigos em Ouro Fino. As pessoas que eu admiro, né? As pessoas que às vezes a pessoa fala, mas que lá é fulano tal, mas para mim não tem essa não, certo? Para mim não tem diferença de cor, não tem diferença de raça, sou amigo de todo mundo. É o Vanderlei que vocês conhecem, né? O Vanderlei que vocês sabem que eu sou pessoa honesta, gosto das coisas certas, não admito as coisas erradas. E é isso aí, minha vida, contei, tem muitas coisas para contar ainda, mas se for contar, meu Deus do céu, nossa mãe. Mas é isso aí, é um pouco da minha trajetória aí no futebol. Porque muitos pensavam que eu mas não parei não, continuei firme, com as dificuldades, tinha muitas dificuldades, mas mesmo assim eu não deixava me abater. É fazendo o que eu gosto, é de coração, então fazendo o que você gosta não tem coisa melhor. E o futebol, para mim, é minha vida, né? Sempre foi e sempre será. Não vai deixar de ser. Vanderlei, gostaria de agradecer a você, parabenizar pela sua carreira, pela sua família, agradecer a sua esposa, e desejar a você sucesso sempre. Precisar da gente, estamos aí. E que cada vez mais Deus possa te abençoar, para cada vez mais sucesso em sua vida. Bertinho, eu agradeço a você, eu agradeço ao Luiz Carlos por estar aqui fazendo essa entrevista comigo, perante a minha família. E eu agradeço a Deus também que ilumine vocês, que Deus os abençoe, para que vocês possam dar continuidade nesse trabalho que vocês vão ter agora pela frente, né? E eu sempre digo, né, para minha esposa que a gente tem que ter fé, né? A fé move montanhas, e a gente sabe que o mundo de hoje em dia não tá fácil, né? Tá difícil, né? Mas eu tô aí, cara, tô aí, quando vocês precisarem de mim, tô sempre à disposição, certo? E agradeço a vocês de coração, né, para me contar um pouquinho da minha história, né, o que passou comigo, e agradecer vocês e obrigado, viu? De coração mesmo, certo? Porque vocês foram uma das primeiras pessoas que vieram, assim, saber da minha vida, como que a minha vida é, porque muitos pensam diferente, né? E eu, agora que, acho que nessa entrevista minha, as pessoas vão ver que a gente tem um coração grande, né? E que a gente gosta do que faz, né? É igual eu falei para vocês, futebol para mim, né? E até hoje, mesmo as dificuldades que eu tenho, eu ainda corro um pouquinho, a gente é teimoso, né? Pode ver, fica teimoso, mas não tem como parar. A gente só vai parar de brincar um pouquinho de futebol, a hora que vê que as pernas não dá mais, mas mesmo assim, tem a cabeça, é que eu falo. Trava, mas a gente joga, não tem problema. Aí o remedinho ajuda. Obrigado, Luiz Carlos, obrigado, Robertinho, viu? Deus abençoe vocês e, se Deus quiser, daqui para frente a gente vai estar sempre se falando. A gente que agradece você, Vanderlei. E nós vamos ficando por aqui. No próximo sábado estaremos aqui novamente com mais um Gênios do Esporte. A você, ouvinte, que nos acompanhou, uma boa tarde, um ótimo final de semana.